de prevenção, combate à cegueira e educação sobre doenças que podem ser diagnosticadas precocemente para evitar a perda da visão. Lucas Medeiros, bom dia para você. A prevenção não tem para onde correr, é a nossa melhor amiga para todos os setores da nossa saúde e com a visão não seria diferente, né, Lucas? Exatamente, Renata. É preciso ir no oftalmologista. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 60% a 80% das pessoas que tiveram cegueira, essa cegueira podia ter sido evitada, Renata. Agora, como é que eu evito? Indo ao oftalmologista, né? Inicialmente, essas doenças, né, nos olhos, elas são silenciosas. Então, se você ir frequentemente ao oftalmologista, lógico, né, que essa doença vai ser diagnosticada, né, precocemente e, claro, você pode evitar toda essa questão da cegueira. Mas a gente vai conversar agora com o oftalmologista Felipe Patriota. Felipe, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Cidade. Agora sim, eu não vou muito ao oftalmologista, certo? Uma vez perdida, mas eu posso diagnosticar, né, comigo mesmo, de casa, alguns sintomas de que estou perdendo a visão e ficando cego. Muito bom dia. Bom dia a todos. É um tema bastante importante, né, que a gente sabe que a visão contribui para a qualidade de vida. E uma pessoa que perde a visão, ela também perde bastante a qualidade de vida, influencia em todos os aspectos. Tem doenças que elas começam sem sintomas nenhum e podem ser reversíveis quando identificadas no começo. Vou dar um exemplo que é bastante comum na nossa população, que é o glaucoma. O glaucoma, por exemplo, ele só vem apresentar sintomas quando está na fase avançada, que é aquela perda de campo visual. Então as pessoas antigamente associavam o glaucoma à dor, a sintomas, mas normalmente não acontece assim. Então o oftalmologista, numa consulta de rotina, até numa pessoa jovem que não tem sintoma nenhum, como a gente falou, ele vai identificar a doença, tratar precocemente e evitar essa perda visual, contribuindo com a melhora da qualidade de vida do paciente. A catarata. A gente sabe que a catarata atinge muito dos brasileiros. Tem como a gente evitar, né? E só dá mesmo em pessoal ali da terceira idade ou não? Jovens também podem ter catarata? Existem vários tipos de catarata, existe até a criança que pode nascer com catarata, a famosa catarata congênita. Essa, quanto antes a gente instituir o tratamento, melhor o resultado visual para o paciente. Mas a catarata, classicamente, é um envelhecimento do órgão do nosso corpo, que é chamado cristalino. E essa é a principal causa de cegueira reversível no mundo. Se a gente faz a cirurgia, se a cirurgia vai bem conduzida e retorna toda a qualidade de vida e visão do paciente, o paciente pode ter uma vida normal. Uma cirurgia que hoje em dia é rápida, segura e traz de volta a visão do paciente que estava perdendo progressivamente. O ideal seria que as pessoas fossem ao oftalmologista quantas vezes ao ano? A recomendação médica é todo mundo fazer uma consulta ao longo da sua vida, idealmente uma vez por ano. Tá bem? Então, a consulta inicial, né, quando o paciente apresenta algum sintoma, essa já pode ser tarde. Então é bom uma consulta de rotina, como a mulher vai no ginecologista, como uma pessoa que tem diabetes vai no endocrinologista. As pessoas que têm qualquer problema de visão ou que não têm, tem que fazer esse diagnóstico, essa triagem geral que o oftalmologista é capaz de ver. Não só com aquele exame comum, que é só de óculos. O óculos é uma parte do exame. Existem as doenças que a gente pode ver na parte interna do olho, realizando um mapeamento de retina, a fundoscopia, medindo a pressão do olho e fazendo os exames complementares quando são necessários para dar esse diagnóstico precoce e tratar o paciente na hora certa. Em caso de cegueira, tem cura? Dependendo da causa da cegueira, né, existem as cegueiras tratáveis e as não tratáveis. E mesmo um olho que não enxergue, também o paciente precisa ir no oftalmologista, porque a gente evita as consequências das doenças que estão relacionadas a isso. Então, por exemplo, um paciente que ele tem pressão alta, ele é hipertenso, ele pode ter uma trombose, como se fosse um infarto ou um AVC dentro do olho. Os vasos podem ser acometidos pela doença. E quando a gente identifica precocemente, a gente consegue tratar. Então, as cegueiras reversíveis, elas podem ser cuidadas, acompanhadas e também limitar as sequelas que o paciente pode ter relacionado a esse problema da baixa da visão. Algumas pessoas, elas acabam perdendo a visão por conta da diabetes, né? Nesse caso, irreversível? A diabetes, ela, quando acomete o olho, né, que geralmente tem que ser uma doença avançada, ela tem tratamento, o tratamento é eficiente quando a gente consegue tratar na hora certa. E para isso é exatamente importante a questão da consulta. Porque a diabetes ela faz muito mal para todo o corpo, para o coração, para a circulação, para a parte nervosa. E o olho é um órgão complexo, que tem circulação, que tem a parte vascular. Então, às vezes, o paciente diabético ele começa a apresentar hemorragia, começa a apresentar inchaço, edema dentro do olho. Se a gente trata da forma correta e da maneira correta, e o paciente também faz a parte dele cuidando da diabetes, a gente tem sucesso no tratamento. A cegueira infantil seria a mais reversível de todas?
essa normalmente é a mais difícil de tratar, porque não depende somente do oftalmologista, depende do estímulo da visão, que também tem que ser feito com os pais em casa, do diagnóstico precoce e também da causa da cegueira. Geralmente tem doenças que acometem as crianças, como infecções ou inflamações, que é muito difícil de reverter, mas quando a gente consegue na fase certa, a gente consegue dar o máximo do tratamento. Então, para aquela criança que foi acometida, o quanto de visão a gente conseguir recuperar já é para a vida toda e é bem vantajoso. Doutor Felipe, é importante também esse mês de abril para reforçar, né? Para que as pessoas procurem mais o oftalmologista. Isso, esse é um mês que a Sociedade Brasileira de Oftalmologia faz esse mês de conscientização de prevenção à cegueira, exatamente para você procurar o oftalmologista, não esperar os sintomas aparecerem e poder se cuidar. Como tudo na vida, todo tratamento que se institui precocemente, todo diagnóstico precoce, com acompanhamento, com um profissional habilitado e correto, a gente tem resultados melhores. Então é importante a gente se prevenir não só da visão, mas de todas as doenças, e isso aí é um contexto de informações e o profissional qualificado que pode ajudar. Perfeito. Aí a gente conversou com o Felipe Patriota, ele que é oftalmologista, né? Então a gente reforça, né? Que é ideal você ir ao oftalmologista uma vez ao ano, ou até com frequência, né, para ver como está a saúde dos olhos. Aí é ideal, né, olha, ver a pressão do olho, né, e tem a questão de como é que eu percebo que estou perdendo a visão, de acordo com a palma da minha mão. Se eu não estou enxergando ela próximo, então quanto mais longe, mais sem visão eu estou ficando, né, doutor? Isso, existe uma doença comum que a gente chama presbiopia ou vista cansada, que é aquela que o paciente começa a estar com o braço curto, né? Começa a afastar o braço. Essa geralmente é facilmente reversível com o uso de óculos. Esse é um dos mais simples, a gente consegue tranquilizar o paciente só com a consulta normal e o óculos já resolve. Mas existem outras doenças, como a gente falou, que se o oftalmologista não estiver presente, não fizer o diagnóstico, infelizmente a gente perde a hora certa e não consegue reverter com óculos nem com outros tratamentos. Tem algumas crianças, né, que estão na escola, aí sentam lá na última banca, aí fica com dificuldade para enxergar e acaba que é diagnosticado com a miopia. Miopia também é irreversível. Miopia, ela se corrige com o uso de óculos e é bom os pais ficarem atentos e também escutar o que as professores e os coleguinhas falam na sala, né? A criança às vezes não desperta essa dificuldade porque o mundo dela é daquele jeito, ela se acostumou a enxergar mal. Então, às vezes, a gente tem que ver esses sinais indiretos, porque a criança não costuma referir. Então, a gente vê no comportamento dela, na dificuldade em fechar o olho, em ter dificuldade na claridade. Então, esses são sintomas comuns que levam a gente a pensar na hipótese de miopia. Mas, graças a Deus, a miopia é corrigida somente com óculos e a criança tem uma qualidade de vida e uma visão perfeita para a vida toda, se esse for o único problema. E o astigmatismo? Astigmatismo é uma irregularidade na superfície da córnea, que também é corrigido com óculos. Ele está associado também a esse fato da criança fechar um pouquinho mais os olhos para diminuir essa entrada de luz que acaba atrapalhando a formação perfeita da imagem no olho. Então, astigmatismo, existem algumas doenças que estão relacionadas ao astigmatismo alto, como é o ceratocone, e essa é uma doença que é bastante grave, tem que ser muito bem acompanhada e muito bem diagnosticada, mas o astigmatismo simples, que se corrige com óculos, também é um diagnóstico fácil, tanto quanto a miopia. No consultório a gente consegue ver, consegue acompanhar e consegue resolver. Perfeito. Tá aí, então a gente conversou com o Felipe Patriota, oftalmologista, então a gente reforça, né, durante este mês de abril marrom, né, que é ideal você procurar o oftalmologista, até porque a visão, né, é primordial que a gente possa viver na nossa sociedade, principalmente no dia a dia, né? Sem enxergar não dá muito certo, né? Eu volto com você, Renata. Obrigada, Lucas, pelas informações. Muito bem, a gente falando aí sobre o abril marrom e a gente lembra sempre, né, que